Olha essa questãozinha do ITA 2023 da primeira fase, que envolve tanto média harmônica quanto relações Girard. Antes de entrar na questão em si, só para relembrar, tá? A gente tem a média aritmética, que é somar os valores e dividir pelo total, né? Tem a média geométrica, que você multiplica e extrai a raiz enésima de acordo com a quantidade de valores. E tem a média harmônica. A média harmônica, que no caso é a que está nesta questão, basicamente você pega o número de valores e coloca aqui em cima e faz o inverso, a soma dos inversos de todos esses valores. Isso é a média harmônica. Só para ficar bem conceituado isso, se eu pegar os valores 5, 6 e 8, por exemplo, se eu quisesse calcular a média harmônica, que a questão chamou de H, eu faria, como tem três valores, né, 5, 6 e 8, ficaria 3 aqui no lugar desse N, dividido por 1 sobre 5 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 8, que é o inverso de cada um deles aqui. E aí eu faria MMC e resolveria essa continha aqui. Se tivesse quatro valores, aqui em cima seria 4, e aí aqui eu somaria mais o inverso desse quarto valor. Tranquilo até aqui? Isso é a média harmônica. Agora, outro ponto bem importante para essa questão são as relações Girard, porque a gente tem um polinômio aqui e ele quer fazer a média harmônica das raízes desse polinômio. Então, o que é a relação de Girard? Como eu tenho um polinômio de terceiro grau, eu posso escrever ele de forma genérica como ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d igual a p de x, né? Mas como eu quero encontrar as raízes, eu vou igualar a zero, certo? Porque eu quero encontrar as raízes desse polinômio. E qual é a relação que existe entre as raízes desse polinômio? Bem, se eu somar x1 mais x2 mais x3, que no caso são as três raízes, né? Lembrando, se um polinômio é de terceiro grau, ele possui três raízes. Se eu somar essas três raízes, vai dar menos b sobre a, que no caso o b e o a são esses coeficientes aqui. Se eu fizer o produto 2 a 2 dessas raízes, ó, x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3, ou seja, o produto 2 a 2 de todas as raízes, as três no caso, eu vou ter c sobre a. Para quem está acostumado com soma e produto de uma equação de segundo grau, tá bem parecido, né? Só que aqui, como tem polinômio do terceiro grau, tem mais raízes, né? Tem três no caso. E se eu fizer o produto das três raízes, x1 vezes x2 vezes x3, isso aqui daria menos d sobre a. E por aí vai, né? Se fosse um polinômio de quarto grau, eu teria mais um coeficiente e aqui, e aí eu teria o produto das quatro raízes, e por aí vai. Ficaria e sobre a, depois ficaria menos f sobre a, e por aí vai, de acordo com isso. Relembrado, vamos para a questão em si. Então, a gente tem que, deixa eu só apagar aqui rapidinho, um polinômio de terceiro grau, certo? Um polinômio de terceiro grau aqui, em que o a é 30, o B é menos 113, o C é 108 e o D é menos 30. Ele possui três raízes reais positivas e ele quer a média harmônica dessas raízes. Então vamos lá, o que seria a média harmônica dessas raízes? Seria, como são três raízes, meu N aqui é 3, né? Então 3 dividido por 1 sobre o inverso de uma raiz, mais 1 sobre o inverso da outra raiz, mais 1 sobre o inverso da outra raiz. E aí você poderia pensar, tá, eu posso encontrar as raízes desse polinômio, substituir aqui e fechou, certo? Certo. O problema é que as raízes desse polinômio aqui talvez não sejam tão simples de achar, talvez sim. Talvez você possa só chutar uma raiz e depois baixar o grau usando o Brio-Ruffini, por exemplo. Mas mesmo que as raízes não fossem reais, tá? Daria para achar uma relação usando as relações de Girard. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou fazer o MMC dessa parte de baixo da fração. No caso, o mínimo de x1, x2 e x3 vai ser exatamente o produto dessas três raízes, né? x1 vezes x2 vezes x3. E aí, quando eu dividir tudo isso por x1, vai sobrar x2 vezes x3. Mais, que é o produto 2 a 2, olha só. x1 vezes x2 vezes x3 dividido por x2 sobra x1 vezes x3. E ainda, se eu pegar tudo isso e dividir por x3, vai sobrar x1 vezes x2.
E isso é maravilhoso, né? Porque agora eu tenho exatamente o produto 2 a 2 das raízes e o produto 3 a 3, que eu posso usar as relações de Girardi. Então, ó, produto 2 a 2 das raízes, que no caso é essa partezinha aqui, é basicamente C sobre A. E o produto 3 a 3 aqui é menos D sobre A. Então, eu venho aqui e encontro, né? Produto 2 a 2, vou chamar assim, ó, de P2, produto 2 a 2. Vai ser C sobre A, o C é 108 e o A é 30. Então, ficaria 108 dividido por 30. Eu posso até simplificar, tá? Mas eu vou deixar assim porque vai se simplificar depois. E aí o produto 3 a 3, as raízes, que eu vou chamar de P3 aqui, vai ser menos D sobre A. No caso, como o D é menos 30, vai ficar 30 positivo, dividido pelo A, que é 30. Certo? E aí agora, substituindo aqui, ó, eu vou ter 3 sobre. Vai ter uma divisão de frações aqui embaixo. Primeiro, o produto 2 a 2 vai ser 108 dividido por 30. Tudo isso dividido por 30 sobre 30, que é o produto 3 a 3. Certo? Aqui teria que multiplicar pelo inverso da segunda fração e tal, fazer divisão de frações, mas esse 30 vai acabar cancelando com esse 30 e vai sobrar simplesmente 108 sobre 30 aqui para mim. Então, resolvendo essa continha, vai ficar essa fração de cima que é 3, ou 3 sobre 1, e 108 dividido por 30 aqui embaixo. Vamos resolver então, né? 3 sobre 1, mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, que vai ficar 30 sobre 108. E aí agora é simplificar mesmo, né? Não tem muito para onde correr. 108 dá para dividir por 3, certo? 108 dividido por 3 dá 36, né? 108 dividido por 3, 36. Então, simplificando esse 3 aqui com 108, sobra 36. E 30 com 36 dá para simplificar ainda por 5, né? Por 6, quer dizer. Então, simplificando por 6, vai ficar 30 dividido por 6 dá 5 e 36 por 6 dá 6. 5 sextos é a letra C. Fechou? Questão bem bonitinha, né? Uma questão que mistura alguns conceitos, mas é bem bonitinha de fazer. Fechou? Até mais!